Estamos de volta para mais um podcast do podcast Tópicos do Vestibular. Hoje, o nosso 26º podcast tratando sobre a disciplina de artes no Enem. E trazendo de volta a professora Raquel Catunda, que esteve conosco no episódio de número 3, falando sobre a ditadura, junto com o professor Pablo Taim e o professor Lucas Nogueira. Tudo bom, Raquel? Tudo bem, Daniel. Muito obrigada pelo convite. Show! Hoje, gente, dia 22 de setembro de 2025, trouxemos novamente a professora Raquel Catunda, que é referência na disciplina de literatura e na disciplina de artes da nossa capital alencarina. A Raquel, além de professora de português e artes, também é terapeuta clínica, não é isso, Raquel? É isso mesmo, é isso mesmo. A minha formação é em língua portuguesa, né, pela UFC, minha graduação. Também tenho um mestrado em literatura comparada pela UFC, mas minhas linhas de pesquisa têm caminhado um pouco para o lado da psicologia analítica e atualmente sou formada também em terapeuta clínica. Muito bom, muito bom. Raquel, essa disciplina, a disciplina de artes, nós notamos que tem, digamos assim, algumas questões sempre caem, né? Algumas questões caem na prova de linguagens e códigos e suas tecnologias. Eu estava até vendo recentemente uma questão de artes sobre arte indígena, né? Na prova do ano passado. E na tua concepção, o que é que define arte? Arte é o quê? Arte é o belo? Arte é o engraçado? Arte é o que provoca incômodo? E aí, Raquel? Então, responder essa pergunta que nunca foi respondida é muito difícil, sabe, Daniel? Porque existe um ponto na história da arte em que a arte apenas que representa a realidade de uma maneira em que a gente enxerga os objetos que a gente enxerga no dia a dia, né? Pessoas, natureza, objetos do cotidiano. Essa representação harmônica, quase que uma fotografia da realidade, pautada no belo, era o que era importante. Mas houve uma revolução na arte no início do século XX, principalmente com as vanguardas europeias, onde a gente tem movimentos como o dadaísmo, que diz que tudo é arte, qualquer objeto do cotidiano vira arte. A gente tem um banquinho com uma roda de bicicleta em cima, se torna arte, né? Uma técnica de pegar um objeto feito e olhá-lo de maneira estética, desde que esteja no museu. E é isso. Estar no museu significa que é arte. E isso abre muito espaço para polêmica e muito espaço para arte contemporânea, né? Verdade. Inclusive, eu estava estudando sobre o assunto, desde a arte pré-histórica até os movimentos mais atuais, né? E na arte greco-romana, por exemplo, né? Sobre esse lance do belo, sim, em que nessa arte foi muito explorada a questão da escultura, das construções, né? Eles diziam o seguinte, que o que é belo é bom e o que é bom é belo. Perfeito. Mas vem esse outro movimento que você citou, que é o dadaísmo, que é um movimento que, digamos assim, é uma ruptura, né? Certo. Momentânea sobre a arte em si e outros movimentos. Sim. E eu noto muito, Raquel, ao estudar esse assunto, porque para mim se tornou, digamos assim, uma forma de sair da zona de conforto, sabe? Eu fiz até um pequeno vídeo antes aqui do podcast que eu saí da minha zona de conforto. Que é assim, eu notei que o movimento posterior, ou ele agride o movimento anterior, sim, ou ele concorda com o movimento anterior. É isso mesmo? É isso mesmo. A arte vai acompanhando os movimentos civilizatórios, o movimento da nossa história, né? Em literatura fica muito claro, quando a gente está em sala de aula falando que o movimento romântico idealiza a nação, idealiza os personagens, idealiza o modo de vida burguês, enquanto vem o realismo justamente condenar isso, mostrar o lado crítico da sociedade, mostrar os defeitos das relações sociais. Então, é muito claro para o estudante de literatura ver essas diferenças. Mas o mesmo acontece dentro da história da arte, né? Por exemplo, você trouxe a arte greco-romana, que é naturalmente bela. Mas se a gente for pensar na sociedade greco-romana, a gente está falando de antropocentrismo. O homem no centro do universo.
inverso. O homem, com seu corpo humano perfeito, natural, quase que uma matemática harmônica, né, das proporções, isso passa a ser um valor que se reflete na arte. A filosofia, o pensamento racional passa a refletir também na arte. E agora imagina, e no início do século XX está acontecendo o quê? Em 1900, a gente está vivendo guerras mundiais. Então, o dadaísmo, essa anti-arte do dadaísmo, está refletindo o que o mundo está trazendo para a gente. O mundo não tem mais lógica, por que a arte vai ter lógica? O mundo não é mais belo, por que a arte vai priorizar o belo? Então, ao contrário, ele vai propor justamente essa ruptura, ironizar aquilo que era importante para a gente. Ou seja, questiona a sociedade, serve de influência para outros movimentos que vêm a posteriori, como é o caso do surrealismo, enfim, né? O surrealismo também está nesse momento, como o dadaísmo, influenciado pelas guerras mundiais, né? Principalmente a Primeira Guerra Mundial afeta os nossos artistas, não só nessa arte que procura fugir da razão, mas refletir por outros meios sobre os fundamentos dessa razão. Não sei se eu consigo te explicar, mas, por exemplo, existe a vanguarda expressionista, que busca expressar sentimentos, né? E essa vanguarda, onde o Edvard Munch aparece muito com aquela obra O Grito, que é muito famosa, né? Talvez é muito fácil ver as características do expressionismo ali. O expressionismo expressa os sentimentos humanos, e ali o sentimento de pavor do grito é protagonista. Não mais uma pessoa gritando, mas o pavor do sentimento é que é expresso. E por que não mostrar isso plasticamente, através de pinceladas fortes, através de cores vibrantes, um céu vermelho que parece sangue, vai dar essa sensação de pavor. Então, além de discutir sobre sentimentos humanos, dentro desse contexto entre guerras, a gente pode discutir questões sociais, né? Questões de exploração do trabalhador, questões de tecnologia avançando, a desigualdade social que ela traz. Então, é importante ressaltar que a arte também discute sociedade, ela está discutindo um momento histórico, ela está discutindo o ser humano inserido em uma sociedade. Inclusive, no expressionismo, esse exagero, essas cores fortes, né, estão ali justamente no contexto do que você falou, que é o lance da Primeira Guerra Mundial. Sim. Né? Então, a Primeira Guerra Mundial, ela está nesse contexto desse movimento artístico. E eu também notei, Raquel, que muitos movimentos, eles são, digamos assim, simultâneos. Sim. Né? A gente, às vezes, pensa que um movimento ali está rolando, aí, para começar outro, tem que acabar o anterior. Não necessariamente. Justo. E muitos movimentos acontecem ao mesmo tempo, seja na Europa ou no Oriente, Sim. enfim. E, posteriormente, nos Estados Unidos, né? Que foi um pouco depois, né? Sim. Mas o que eu acho que a maioria dos nossos vestibulandos querem saber é como estudar a disciplina de artes. Então, é um desafio mesmo, porque você estudar a história da arte não é suficiente para resolver as questões do Enem. E o Enem não é o tipo de prova conteudística que vai cobrar de você as características de cada movimento. Esse ponto de cobrar movimentos de arte, recentemente, talvez ele priorize as estéticas do século XIX. Por exemplo, o romantismo, o realismo, o impressionismo, que já é uma pré-vanguarda. Mas o Enem vai priorizar muito mais a modernidade e a contemporaneidade. Então, 70% das questões dos últimos 10 anos são questões de arte contemporânea do Enem. E para resolver essas questões, o aluno se sente muito inseguro, porque muitas vezes ele traz um artista que está expondo ano passado em São Paulo e você nunca ouviu falar desse artista. E você vai ter que interpretar uma obra dele. Então, a ferramenta que o professor de arte pode trazer é ter o panorama das tendências contemporâneas e organizar, talvez, alguns bizus, alguns exemplos, tendo como base as questões anteriores. Vou te dar um exemplo de uma questão recente que caiu no Enem. Tem uma artista brasileira que é Efigênia Ramos Rolim. Ela é conhecida como a rainha do papel de bala. E o Enem contextualizou a obra dela de que ela usava materiais descartáveis, resto de lixo para fazer bonecos, para fazer vestimentas, para reutilizar aquela matéria-prima que ia ser descartada em forma de matéria estética. E essa palavra estética é importante para resolver a questão. Porque se a gente tira do contexto da questão do Enem, quando falo de estética, você lembra de quê? De beleza.
Exatamente, né? De beleza. Hoje a clínica de estética é para quê? Para deixar a gente dentro do padrão de beleza. Então, por muito tempo, em História da Arte, a gente falou da função estética aliada à beleza, mas não se aplica mais hoje. Hoje a questão do Enem fala que quando você pega o lixo e eleva a categoria de obra de arte, a gente elevou aquela matéria à função estética. Passa a ter função estética. Então, essa resposta é uma resposta muito recorrente no Enem. Quando a gente trabalha materiais que antes não tinham essa função, às vezes eram utilitários, como o mictório do Marcel Duchamp, era um material utilitário, e quando ele está dentro do museu, ele passa a ser um material para a gente contemplar. A gente está lá e diz, nossa, que interessante, estou com a vida transformada. E é isso, tá ali pra gente olhar, né? O urinol, né? O urinol dele. É maravilhoso. Então, assim, existem tendências. Essa de retextualização dos materiais é muito interessante. Tem outro artista brasileiro que eu queria mencionar, que é o Vic Muniz. Não sei se você lembra dele, mas ele usou... São Paulo, se não me engano, né? Sim, mas o interessante é que ele pega essa ideia de usar materiais atípicos para arte, né? A gente tem o quê? Uma tinta a óleo, a gente pinta com aquarela, né? A gente faz colagens, mas ele trabalhou com café. Ele trabalhou com geleia. Ele trabalhou com chocolate derretido. E esses materiais, ele reproduz uma caricatura do John Lennon, da Mona Lisa. Ou ele reproduz uma foto do Jackson Pollock. Isso foi questão do Enem. Olha o tipo de coisa que o Enem faz. Ele pegou uma arte do Vic Muniz, que é uma reprodução de uma foto, uma paródia de uma foto do Jackson Pollock. Não sei se vocês lembram, mas aquele artista abstrato, onde você vê um monte de mancha de tinta na tela. Não tem figura na arte abstrata, é um monte de mancha de tinta. Isso aí é o expressionismo abstrato? Perfeitamente. Dos Estados Unidos? Dos Estados Unidos. A famosa Escola de Nova York. Escola de Nova York. O que você já sabe sobre isso, sobre o abstracionismo? No caso desse artista, se não me engano, ele trabalhou uma coisa chamada gestualismo, né? Que é pegar a tinta e... Jogar. Sim, perfeito. Então, isso é arte. Isso é arte, exatamente. A arte parou de ser aquele material onde a gente trabalha anos para ter valor estético. A gente não precisa mais trabalhar anos em cima de uma tela para mostrar o valor dela. Hoje, o valor de uma tela está muito mais na performance ou na ideia. A arte conceitual valoriza muito mais a ideia que você está colocando ali do que, de fato, o trabalho que deu para fazer. Então, quando a gente pensa no Jackson Pollock com o gestualismo, é o gesto, é a atitude de pintar que passa a contar muito na expressão da arte, né? E nesse gestualismo, tanto que o Vic Muniz chama a sua obra de pintura de ação, porque era o que eles estavam fazendo com esse gestualismo, estava dando ação para a imagem. E aquela ação refletia alguma emoção, por isso é chamado de expressionismo abstrato. Porque, embora seja muita tinta jogada no papel, tem uma ação por trás, tem uma emoção por trás do artista. E aí o Vic Muniz vai lá e reproduz a mesma foto do Pollock em chocolate. E o Enem cobra do estudante o uso de novos materiais como uma apropriação parodística da obra original, da foto original. Então, o aluno tem que estar ligado que a gente está tendo essa tendência contemporânea de usar novos materiais. Massa, muito massa. Já fez, Isaac? Não. Esse tipo de arte, hein? Pegar o chocolate e jogar na tela? Gente, só comendo, né? Gente, muito massa, Raquel. Eu vi alguns vídeos no YouTube sobre história da arte e uma das moças lá disse assim, a youtuber disse assim, que quando se fala em história da arte, fala-se muito na figura masculina, né, no indivíduo branco, da Europa, né? Sim. Então, quando o Enem traz esses artistas com materiais que não são usuais, isso é muito disruptivo, né? Ah, com certeza, com certeza. Até essa ruptura com o olhar europeu da história da arte. Porque quando a gente fala da história da arte, a gente está falando da história da arte europeia. Isso tem exato. que estar muito claro que é isso que está sendo dado nas salas de aula. Mas o movimento do Enem de resgate cultural, de dialogar com sociedade, como você disse, tem trazido referências africanas, tem trazido referências orientais para a prova. E a gente vê, por exemplo, a influência
influência da xilogravura? A gente, quando pensa em xilogravura, pensa logo em cordel. Literatura de cordel, a ilustração que vem na frente da literatura de cordel, não é verdade? Exato. Mas ela vem de uma técnica chinesa milenar. Talhar a madeira e formar como se fosse uma espécie de carimbo para reprodução, já vem da China, atravessa a Idade Média na Europa e chega aqui como influência muito mais nordestina, muito mais popular. Mas é a partir desse olhar da história da arte que a gente consegue talvez fazer uma linha de raciocínio, um resgate histórico, né, das nossas tradições. São tradições humanas, né, que criam técnicas. Muito bom, muito bom. Raquel, eu sou do final ali da geração X, certo? Certo. Final da década de 70 para o início da década de 80. Eu nasci naquele período ali, em 78. E eu fiz meu ensino médio na década de 90. Não era explorado muito a disciplina de artes nas escolas. Qual a importância dessa disciplina hoje nas escolas? Como é que você vê? Será que a escola te dá carga horária suficiente ou precisa melhorar? Os materiais, será que as editoras, né, os grupos têm materiais legais sobre isso? Então, é um problema que eu vejo o meu estudante passar. Ele não tem a base do ensino médio, primeiro, segundo e terceiro ano, geralmente não está dentro da carga horária das escolas, nem pública nem particulares, a disciplina de arte. Geralmente, a disciplina de literatura passa a dar conta da disciplina de arte. Mas isso é uma questão quando a gente vê que aparecem 5 questões de arte no Enem, surpreendendo nossos estudantes, né? Então, é uma demanda que talvez não tenha nem profissionais suficientes para assumir esse local. Porque, por exemplo, a disciplina de arte, ela pode ser dada pelo professor de história também. O professor de história pode estar habilitado para isso, mas no Enem ela é cobrada junto com linguagens. Ela é cobrada muito mais de uma maneira interpretativa, né? E social também a partir de um olhar interpretativo daquela obra. Mas quando eu percebo que as cargas horárias, mesmo dos cursinhos, né? O professor de literatura tem 1 hora aula para dar todos os movimentos literários portugueses e brasileiros até a contemporaneidade, já parece desumano, já parece impossível, né? Quando a gente pensa que essa 1 hora aula é revertida em história da literatura e história da arte, e aí fica realmente descabido. Mas eu vejo um movimento, talvez dos últimos 5 anos, de alguns livros didáticos já começarem a trazer o material para o ensino médio. Primeiro ano já tem algumas escolas que adotaram de alguns sistemas nacionais o livro de arte, que ele tenta acompanhar essa modificação do Enem, mas está acontecendo nesse momento. A gente ainda não tem apostilas, a gente ainda não tem direções para além da autonomia do professor em sala de aula. Então, é o professor que está tentando acompanhar essa tendência do Enem. Ainda não temos materiais suficientes. Mas os professores de história ajudam em algumas situações? Ah, com certeza. Inclusive, eu vejo em algumas escolas que eu trabalho, professores de história que fazem atividades voltadas para a arte. Tentam explorar mais esse lado criativo e cultural do estudante. Porque é importante a gente lembrar que nem tudo se resume a passar no vestibular, né? E aí, talvez, o maior ganho na disciplina de arte, assumir esse protagonismo no vestibular, é quando a gente vai ver ela aparecendo durante o ensino médio, é quando a gente encontrar uma importância dela no ensino fundamental e básico, né? Porque a arte, ela fala sobre o processo do ser humano encontrar sentido, o processo do ser humano despertar sua identidade, sua criatividade. Hoje, né, nos estudos de psicologia, eu vejo que a arte é uma ferramenta terapêutica de expressão da nossa subjetividade. Então, se você alia isso ao programa educacional, a gente está permitindo que nossos estudantes se desenvolvam mais, tenham mais repertório. Estudar a história da arte é estudar quem foi o ser humano, o que a gente pode ser, como a gente pode atuar, né? Talvez o artista contemporâneo, que são os nossos estudantes, ele tenha mais ferramentas como nunca na história para se expressar. Hoje a tecnologia também ajuda como forma de expressão. Então ele tem toda a liberdade, tem todos os materiais, mas muitas vezes ele não tem o conhecimento. Ele se forma, ele entra no mercado de trabalho e ele está sempre distante do artista. Ele está distante do museu. Quando, na verdade, era para estar no nosso dia a dia, né? O ser humano precisa se expressar por arte desde a pré-história. A gente faz isso. Exato. Eu gosto muito do Rio de Janeiro, sabe? E tem um bairro lá no Rio, onde está o Museu do Amanhã.
Sim. que pertinho, se não me engano, é o Museu de Arte do Rio. Então é pertinho mesmo, é tipo, dá para ir a pé. Então é um momento bacana, por quê? Porque o indivíduo ele pode ver 2 tipos de museu, né? Um museu mais futurista, um museu que tem coisas mais tecnológicas, com um museu mais tradicional, que é o Sim. Museu de Arte do Rio. Então é bacana. Eu também estava dando uma olhada sobre o Renascimento. Você falou aí sobre história, né? Que o professor de história pode também lecionar artes, assim como o professor de literatura. Isso seria uma atividade interdisciplinar. E eu vi até um movimento, que foi o movimento lá do Renascimento, que passa a encarar coisas tipo de anatomia humana, né? Aí já entraria a biologia. Perfeito. Não é verdade? Perfeito. Podemos... Inclusive, o Renascimento, para os nossos vestibulandos, é uma matéria muito cobrada em todos os vestibulares nacionais. Para além do Enem, o Renascimento, ele é uma marca na nossa arte. Ele é realmente um divisor de águas novamente. E vem muito do nosso olhar histórico do Renascimento. Por quê? Estamos no finalzinho da Idade Média. Quando a gente reflete a arte da Idade Média, não é mais a arte grega, não é mais aquela arte bela. Ao contrário, a gente abriu mão na anatomia perfeita do corpo humano. Por quê? Porque deixou de ser o homem o centro do universo na Idade Média e passou a ser a religião, passou a ser Deus, passou a ser o catolicismo. Então, a gente tem essas representações de santos e divindades que não seguem mais o corpo humano porque eles não são humanos, eles são ícones. Então, a arte da Idade Média, ela é iconográfica, né? Ela tem assim, que a gente até brinca em sala de aula, que o bebezinho na Idade Média parece um mini adulto no colo de Nossa Senhora, né? Quando a gente vê Jesus no colo de Nossa Senhora, ele é um pequeno adulto, ele não reflete as características de um bebê, mas ele não é um bebê, ele é um santo, ele é um deus, né? Então, na Idade Média era assim, a gente rompeu com a anatomia. E aí vem o renascimento do greco-romano. O renascimento do homem no centro, da razão no centro, da anatomia no centro, da harmonia no centro. Então, é recuperando esses valores mais racionais, rompendo novamente com a religião. Mas, ao mesmo tempo, o renascimento vai ter que conviver historicamente. Ele tem que conviver com a religião. Então, a gente vai ter a Santa Ceia do Leonardo da Vinci, né? Eu até brinco em sala que os renascentistas são os tartaruga ninjas, né? Tem o Leonardo, o Rafael, o Donatello e o Michelangelo. E o Michelangelo. Sim, perfeito. Então, a gente tem a Santa Ceia, mas, ao mesmo tempo, a gente tem o homem vitruviano do Leonardo da Vinci, que é o homem no centro, dentro de uma esfera, né? Mostrando a anatomia perfeita e universal do corpo humano. Então, ele faz conviver os 2 momentos e os 2 pensamentos. E aí, como você falou, começa-se a voltar um protagonismo do estudo da anatomia. E a igreja proibia, né, de secar cadáveres, por exemplo. E aí, a gente tem uma obra do Barroco que se chama Lição de Anatomia, que já é um pouquinho depois, onde a gente vê os estudantes dissecando um cadáver e com cara espantada para o espectador, como se alguém tivesse entrado na sala, né, surpreendendo aquele movimento, que é o quê? Um retorno para a ciência racional, abrindo mão da força teocêntrica, embora o Barroco seja majoritariamente de obras religiosas, ainda assim tinha que conviver com os avanços da ciência, os avanços do homem historicamente. Então, por mais que a gente busque esse resgate no Renascimento, não é mais o que a gente via no greco-romano. Já mudou, já tem que conviver com o cristianismo. E isso é muito histórico. Por isso que é tão legal estudar a história da arte junto com o momento histórico que ele aconteceu. Eu ia perguntar sobre isso, sobre por que é importante o contexto histórico, né? Você falou aí sobre o Barroco, e o Barroco, se não me engano, é aquele movimento do claro e escuro, é isso? Perfeito. Claro e escuro. Do Caravaggio. Do Caravaggio. Aqui no Brasil, o Aleijadinho, se não me engano. Com né? certeza. E esse Barroco, ele vem como consequência da Contra-Reforma. Aí vem a parte histórica da coisa, né? A Reforma Católica em oposição à Reforma Protestante. Então, quando o aluno ele se vê nesse contexto, é bacana porque ele não está estudando só a arte, ele está estudando o contexto que está por trás daquilo ali, e tem muita história que, obviamente, ele vai ter que se apoderar
para poder compreender, não é isso, Raquel? Ah, com certeza. Inclusive, esses dois momentos que a gente citou, o Renascimento e o Barroco, eles dialogam diretamente. Porque, se a gente for pensar, o Renascimento busca a perfeição, né? Ele acrescenta dos gregos uma técnica, que é o ponto de fuga com perspectiva. Que é você criar uma linha de horizonte, e aí você centraliza um ponto ali, e a partir dali você cresce a cena. Assim é possível deixar os objetos que estão mais distantes menor, e os objetos que estão mais perto maiores, né? Então, surge essa técnica no Renascimento, em busca da perfeição. Essa é a palavra-chave. Quando a gente chega no Barroco, a palavra Barroco vem de pérola irregular. Porque a pérola regular era o Renascimento, a harmonia e a beleza. E o Barroco já rompe com isso, porque ele traz emoção. Quando a gente traz emoção para o rosto humano, a gente traz caricaturas, traz expressões faciais, e essas expressões faciais já não são mais harmônicas. Então, o Barroco já foi uma inovação, já foi um rompimento, já foi uma liberdade ali. Eles trouxeram movimento para a imagem, trouxeram claro e escuro para dar mais drama à imagem. E o homem do Barroco é um homem dramático, não tinha como não ser. Ele está dividido entre a fé e a razão. Ele está dividido entre o antropocentrismo e o teocentrismo, né? Então, é muito interessante a gente perceber isso atravessando a história da arte, né? Ele querer romper com o Renascimento, que era tão perfeito já. Raquel, você falou aí no Barroco, aí vem um movimento logo em seguida, que eu acho até engraçada a palavra, chamado Rococó, que é uma reação ao Barroco, né? E traz uma decoração requintada, ornamental, mas em compensação tem pintura suave, pintura leve, né? É um pouco assim contraditório. O que foi esse rococó, esse movimento? Existem alguns nomes interessantes, alguns nomes engraçados, né? Depois me lembro de falar do maneirismo também, é um rompimento legal. Mas o rococó. Então, como você falou, o Barroco está atrelado à Contra-Reforma. Uhum. Tem a ver com a Igreja Católica perder fiéis e querer recuperar esses fiéis. E a Igreja, nesse momento do Barroco, ela era mecenas. Ela financiava os artistas do período Barroco. Por isso, os temas religiosos são muito mais comuns, porque quem estava pagando era a Igreja Católica. Tá. No momento seguinte, com o Rococó, seria a aristocracia francesa querendo ter sua arte também, para enfeitar seus bons castelos. Então, no Rococó, a gente vê uma mocinha lendo um livro. No Rococó, a gente vê uma mocinha no balançador. No Rococó, é mais essa nobreza, esse status, essa leveza, essa sensualidade de quem não tinha outra preocupação social. Tá? Então, o rococó é um pouco alienado. É uma arte de ornamentação. A gente tem aqueles alto-relevos decorativos em forma de conchinhas, em forma de folhinhas, muito espelho, muito lustre, né? Porque era esse o objetivo, fazer uma arte de ornamentação. Uhum. E o maneirismo, né? Ah, sim, do nome maneirismo, que eu acho que é legal, porque combina muito com isso que a gente tá criando aqui, esse raciocínio do Renascimento, né? O Renascimento meio que criou um padrão, né? De beleza, proporção e anatomia. Então, ser um artista renascentista era seguir aquele protocolo de forma e de temas. Mas o maneirismo é o quê? É cada um à sua maneira. Também, na época do finalzinho da Idade Média, ali, enquanto o Renascimento estava forte, tinha a galera do contra, tinha a galera que não queria essa harmonia, essa proporção dos corpos. Por exemplo, caiu no Enem uma obra do El Greco, que é uma obra onde a gente vê braços alongados, acinzentados, cabeça pequena. E a gente, nossa, isso aqui naquele período, no mesmo período histórico onde estava vendo o Renascimento, tanta preocupação com a harmonia da imagem, ele conseguiu fazer isso? Sim, era um movimento que estava fazendo frente ao Renascimento. Cada um, à sua maneira, se expressava de algum jeito, né? Então, a gente tem outro artista que coloca frutas para fazer o rosto. E tudo isso aconteceu ainda antes das vanguardas europeias. Então, o que me faz pensar é que o ser humano está sempre tentando romper. A gente tem uma norma e tem que romper essa norma para fazer acontecer na história da arte. Para renovar, né? Para renovar. Para renascer. Para renascer. Massa. A gente aqui já falou em algumas situações em que o Enem costuma cobrar a disciplina de artes, né? Você viu alguma coisa assim de diferente nos últimos anos? O que foi que o Exame Nacional do Ensino Médio colocou para os alunos que saltou aos olhos? Algo que você diz assim, não, aqui foi um pouquinho demais,
Eu acho que eles erraram na mão. E se eu deixar, meus estudantes apontam pelo menos 5 questões. Difíceis, anuláveis, injustas muitas vezes, né? Eles se sentem muito injustiçados, talvez por falta dessa base, né? Durante todo o ensino médio. Fica corrido, né? Essa perspectiva histórica, essa perspectiva da arte contemporânea. Mas tem uma coisa engraçada que aconteceu, que foi uma obra conceitual, que é uma obra que se chama Uma e Três Cadeiras. Consiste em uma cadeira no centro, a fotografia de uma cadeira e um verbete definindo o que é uma cadeira. 3 situações. 3 situações. E o estudante tinha que entender o conceito do artista. Porque é isso, tá, gente? A arte conceitual, você tem que fumaçar todos os seus neurônios para perceber exatamente o que é que o artista quis passar em ideia. E aí, tudo que a gente tem nesse tipo de questão, e em todas de arte do Enem, é o título. O título e a data. É isso que eu ensino para os meus meninos. Gente, pelo menos isso a gente tem que ir todos na mesma página. Por que a data é importante? Porque se passa de 1900, ou seja, se passa das vanguardas europeias, a gente já sabe que rompeu com Belo, rompeu com as academias de belas artes, rompeu com a anatomia e tudo pode. Então, a chave da data é um bizu muito legal que eu dou para os meus alunos. Outra coisa importante é o título. O autor daquela obra, ele deu a forma de interpretá-la através do título. Então, tudo que a gente tem nessa questão é 1 e 3 cadeiras. E aí o menino chora, né? O menino... Porque a questão diz, o que é que isso reflete? Qual tendência da arte que isso reflete? Aí o menino, poxa vida, né? Ainda vi ali que aquela cadeira é um ready-made, né? Vinda do dadaísmo, pegar uma cadeira, botar no museu, é uma espécie de ready-made, é uma espécie de tirar ela do contexto usual dela. Mas e aí? A fotografia e o verbete? O que é que isso pode significar? E aí foi difícil, porque tinha uma palavrinha que estava na resposta, que era a palavra mímese, representação da realidade. Que é um conceito platônico, aristotélico, lá de trás, em que Platão dizia que a arte representa a realidade. A grosso modo, o pessoal fala que a arte imita a vida, a arte imita a realidade, né? Para o Platão, isso não era positivo. Por quê? Porque se a gente tem a realidade aqui e a arte está representando a realidade, a gente está se afastando da realidade. Então, para Platão, a arte distancia a gente da verdade. Mas para Aristóteles, não, que vem depois, discípulo de Platão. Também lá na Grécia Antiga ele diz: a arte representa a realidade, tá certo? Mas através do olhar do artista. O artista que vivenciou essa realidade vai contar esse segredo pra gente através da sua arte. Então, não é que a gente se distancia, é que a gente se aproxima, porque a gente tem essa pista do artista para refletir sobre a nossa própria vida, sobre a nossa própria realidade. Então, isso é um conceito lá de trás, de que toda a arte é uma representação da realidade. E o que é que tem a ver a 1 e 3 cadeiras? Exatamente isso. São 3 representações da realidade. E por que uma? Porque tem a uma cadeira que também é real, que também é o ready-made, que fica centralizada na obra, que ao mesmo tempo é real e ao mesmo tempo é representação. Vê como isso é difícil para a cabeça do vestibulando? Raquel, isso é muito subjetivo. Não é? É muito subjetivo. É tipo assim, ler nas entrelinhas. Porque para um aluno interpretar esse tipo de coisa, na hora da prova... Na hora do nervosismo. Nervosismo. É uma disciplina que, às vezes, tem pouca carga horária na escola. É difícil, é complicado. É complicado, mas como é que o meu aluno consegue fazer uma questão difícil assim? Olha só como ele já vinha preparado. Tem uma obra muito famosa que provavelmente você já ouviu falar. Ela é do René Magritte, tá numa série chamada A Traição das Imagens, onde ele desenha um cachimbo e em cima tem escrito "Ceci n'est pas un pipe", isso não é um cachimbo. E aí você, não pode? Se eu tô vendo um cachimbo, como é que isso não é um cachimbo, né? E aí, se você vai olhar o artista dentro do momento histórico, ele é surrealista, ele já rompe com a lógica, já abre pro inconsciente, já abre pro mundo dos sonhos, das fantasias. E aí, eu já tinha trabalhado essa obra em sala. Por que ela é tão importante? Porque não é um cachimbo. Você fuma dentro daquela obra?
Você fuma alguma coisa. Não é um cachimbo, não é um objeto utilitário, é a representação do cachimbo. E a partir desse olhar, de entender que aquela arte não é um cachimbo, mas a representação de um cachimbo, ele consegue relacionar isso com aquela questão difícil do Enem. Porque não se trata de uma cadeira, mas de uma representação da cadeira, em forma de ready-made, em forma de foto, em forma de verbete. O surrealismo do André Breton, né, que teve influência do Freud e do Marx, numa mesma situação, numa escultura, numa construção ou numa pintura, eu posso ter mais de um movimento? Ah, com certeza! Os brasileiros adoram fazer isso, né? Nossos brasileiros que participaram da Semana de Arte Moderna, que inclusive é um dos assuntos que mais caem, né? Quando a gente fala de modernismo no vestibular. Semana de Arte Moderna, ela é protagonista. E a gente tem, por exemplo, Tarsila do Amaral. Tarsila do Amaral mistura influências cubistas com influências expressionistas, com influências surrealistas. A maior parte dos nossos artistas modernos, Anita Malfatti, de Cavalcante, Cândido Portinari, aquela obra dos Retirantes, né? Quando eu mostro aquela obra em sala dos Retirantes, onde a gente vê um céu bem escuro, as pessoas bem pobres, vestindo farrapos, menino de barriga crescida. Não sei se você lembra dessa obra, mas reflete muito o nosso regionalismo, as nossas secas, né? Essa realidade também que foi vivida no início do século XX no Brasil. Então, quando eu jogo esse quadro na tela e eu pergunto qual a influência de vanguarda, os meninos quase respondem em surrealismo. Porque é uma obra tão dramática, tão rica de intensidade, de cores e de drama, e aparência fantasmagórica dos personagens, parece que a gente está num sonho. Mas eu tenho que falar para eles que não, que ali é uma expressão exagerada da realidade, do sentimento de pobreza que aquele artista estava enxergando, né? Então ele passa, na verdade, a mostrar uma obra expressionista e não uma obra surrealista. Então, treinar o olhar do estudante para diferenciar esses dois já é muito importante. Agora, imagina a questão do vestibular que cobra uma obra em que aparece, sim, expressionismo junto com cubismo, futurismo junto com cubismo. Então, essas coisas acontecem nas questões de modernidade no Brasil mais ainda. Então, o estudante tem que correr atrás, sim. Não dá para ignorar a disciplina de arte. Me diga uma coisa, é uma curiosidade. Eu acho que o nosso espectador, quando for ver o podcast, ele tem essa curiosidade. Eu não sei se você saberia responder, mas assim, por que um metal precioso ele é caro? Normalmente pela escassez. Então, quanto mais escasso, mais caro ele é. E por que uma obra de arte, uma pintura, uma escultura, ela é cara, financeiramente falando? Então a gente tem que falar do mercado da arte, né? O mercado da arte, ele vem se movimentando muito desde 1950, que é mais ou menos o marco temporal da nossa arte contemporânea, né? Onde o que passou a ser protagonista foi a polêmica. A gente tem que aceitar que a polêmica vende muito bem, né? No início do século, por exemplo, a gente tem a obra Merda de Artista, do Piero Manzoni. Você comprar uma latinha cujo rótulo é Merda de Artista. Sério? Por milhões, é complicado. E ao saber que não era uma latinha, eram 90 latinhas, expostas como se estivessem numa prateleira de supermercado. Por que essa obra vale tanto? Porque ela questiona o mercado da arte. Ela conversa sobre a arte, né? Você está comprando ali primeiro um material novo, um suporte novo que é a lata. Você está comprando uma irreverência, que querendo ou não, quando você bota o rótulo Merda de Artista, você está dizendo pro comprador, ei, você está comprando qualquer merda de artista, né? E ao mesmo tempo ainda tem essa reprodução em série, que era uma tendência contemporânea da pop art, né? O Andy Orwell faz reprodução de várias Ellie Moes, vários Elvis Presleys. Então tem essa tendência contemporânea de ser industrial, de ser reproduzida em série, e ele vai discutir sobre isso e vale milhões aquela obra. Por quê? Porque discutiu sociedade, porque entrou numa polêmica e aumentou o seu valor agregado. Outro exemplo legal dessa movimentação de uma obra que se valoriza muito pelo que ela discute é o Brandsky.
grafiteiro, não sei se você lembra. Ele tem obras muito famosas como O Amor Está no Ar, que é um cara jogando um buquê de rosas, como quem joga um coquetel Molotov. Essa é uma obra muito famosa. Ele estava falando sobre movimentos, passeatas que estavam acontecendo em Londres, mas é uma ideia mundialmente concebível, né? De você, talvez, responder, se manifestar com amor. É o amor que está no ar. Não é violência que você vai responder com amor. Isso conversa muito com a gente. Então, Brandes, que já nessa postura de um artista mundialmente reconhecido, ele tem uma obra chamada Garota com Balão, que é uma menininha, também um grafite, que ela tenta alcançar um balão em forma de coração. Eu já vi. É uma obra muito sensível, uma obra muito bonita, muito famosa também. Caríssima. E aí, vendo isso, né? Vendo que o suporte daquela obra era um muro, como comercializar uma obra num muro, né? Ele faz uma pintura e vai a leilão. E ela já vai a leilão, né? Muito bem vendida, muito rica aquela obra na hora do leilão. Só que na hora da venda, um dispositivo é acionado atrás do quadro e ele é destruído, ele é picotado, como quem destrói documentos que você quer esconder. E isso foi a obra de arte. Para de se chamar Garota com Balão e passa a se chamar O Amor Está no Lixo. É a primeira obra criada durante um leilão. Então, a mulher que comprou aquela obra, ela não perdeu a obra. Ela teve sua obra 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes mais valorizada. Porque ela passou a ser a primeira obra criada durante um leilão. Ela destruída tem mais valor agregado no mercado do que ela inteira. Porque foi inusitado. Porque a ideia chegou. A ideia vende. Rapaz, que situação. Pois é, você falou aí na pop art, né? Dessa cultura de consumo. E essa pop art ali na década de 60, né? 70 do século passado, em que fazia muita propaganda dos Estados Unidos, sobretudo na Guerra Fria e também relacionada a outras guerras, como também a Guerra do Vietnã. Sim. E, de novo, é uma forma de quebrar paradigmas, né? Essa que você acabou de citar, por exemplo, de destruir a própria obra, se tornou mais cara do que era, né? Então, assim, o mercado da arte é um mercado bem vasto e você não pode nem pechinchar, porque... Fica mais caro. Fica mais caro, é muito subjetivo, né? É muito subjetivo. E quais os movimentos e artistas brasileiros, Raquel, que são assim mais cobrados no Enem? Você citou, se não me engano, 2, né? Sim. Eu acho que, a nível nacional, a polêmica que envolve os modernistas é interessante de refletir para o vestibular. Tipo o quê? Por exemplo, eu já falei que as vanguardas europeias é um marco na história da arte. Da mesma forma, a nossa Semana de 1922 é um marco na arte no Brasil. Como assim? Por que foi escolhida a data 1922? Já é uma chave de questão. A gente tem como estopim a exposição da Anita Malfatti. Não sei se você lembra dessa fofoca. Mas ela fez uma exposição em 1917 e o Monteiro Lobato, escritor de literatura, foi um crítico ferrenho dessa exposição. Ele publica no jornal sobre ela, chamando as obras de paranoia ou mistificação. Né? Então, ele estava triste porque a Anita Malfatti estava muito mal influenciada por Picasso e companhia. Ele cita isso, é muito engraçado pensar nisso, né? Que Picasso era má influência no início do século XX. E a Anita Malfatti, ela é muito elogiada pelos seus professores na Europa e nos Estados Unidos. E quando ela vem para o Brasil, ela tem essa confiança. Ela vende 8 obras no primeiro dia. Mas após a repercussão do artigo de jornal do Monteiro Lobato, é devolvida. E ela fica só com a venda de 3 obras. E ela é uma espécie de... Ela sofre um cancelamento, né? Em 1917. Só que ela também gera impacto nos artistas brasileiros que estavam seguindo essas inovações, né? Por exemplo, Mário de Andrade se encanta pela obra dela, O Homem Amarelo, e diz... Isso aqui é o caminho, isso aqui é a arte moderna brasileira. Vamos fazer a Semana de Arte Moderna. E junta alguns protagonistas, né? Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Minoque Delpit, Anita Malfatti. Tarsila, intelectualmente, está envolvida, embora de corpo presente ela não estivesse no Brasil.
E aí, nesse movimento, ele acontece em 1922. E por que esperar tanto tempo? Você sabe essa fofoca? Não. De por que 22 e não em 17? Por que não no ano seguinte eles responderam para a sociedade que o futuro era a arte moderna? O ano é uma chave. O ano marcava o centenário da independência do Brasil. Olha aí, de Jesus. 1822. Porque fazia 100 anos que a gente era independente politicamente, mas culturalmente a nossa arte ainda era espelho da europeia. Então, o que é que a nossa Semana de Arte Moderna? Ela aceita a influência de vanguarda, aceita a influência estrangeira, desde que reelaborada, com as cores nacionais, com os temas nacionais. A obra Abaporu, da Tarsila do Amaral. Conhecidíssima. Todo mundo conhece essa obra, mas sabe analisar essa obra numa ótica de modernista? Você lembra? Não. Pois então, começa pelas cores. Verde, amarelo, azul, cores nacionais, cores da nossa bandeira. Tem um cacto que representa a nossa vegetação. Tem o sol do nosso clima. Tem o homem veiculado ao solo, as mãos e os pés estão no solo. E aí tem a crítica. Porque a nossa arte moderna, ela não idealiza o Brasil, ela tem um nacionalismo crítico. E qual é a crítica? Mãos e braços avantajados e cabeça pequena. Que significa que o nosso povo tem muito trabalho braçal e pouco trabalho intelectual. Então, existe uma crítica, existe um retorno aos povos originários, que o nome da obra é Abaporu, fazendo referência a homem que come carne humana, né? A técnica da antropofagia que os canibalismo. O vulgo canibalismo, mas naquela ideia mística até de devorar o guerreiro vencido, né? Para absorver suas virtudes. Então, ela coloca um nome que representa nossos povos originários, aquela figura, e ao mesmo tempo é uma tendência ideológica da nossa semana, fazer antropofagia. A gente comeu as vanguardas europeias. A Tarsila naquela obra, ela é cubista, mas um cubismo muito diferente do cubismo do Picasso. Então ela faz um cubismo brasileiro, ela faz antropofagia com essa cultura europeia e transforma em algo nosso, com nossas cores e com a nossa identidade. Isso é Semana de Arte Moderna, e isso é muito cobrado no Enem. Raquel, eles esperaram 5 anos para dar resposta. Gente do céu. Para você ver o impacto de uma data, né? O impacto de um movimento, o que é fazer um movimento, tudo isso é pensado. Muito massa, muito massa. O cubismo que é daquele, se não me engano, os planos geométricos, né? Sobretudo os próprios cubos, né? Sim, sim. Muito bom mesmo. Mais algum artista, assim, fora os artistas ali da Semana de Arte Moderna, os artistas mais atuais que de vez em quando aparecem, não apenas no Enem, mas também em algum vestibular de particular que você vê com certa frequência? Eu vou dar o exemplo do Enem, porque tem uma artista muito importante, que ela é neoconcretista brasileira, a Lígia Clark. É uma questão difícil que caiu no Enem também. Choro livre dos meninos. Porque eles mostram no preto e branco um objeto que parece ter dobraduras. Parece muito um origami. Mas, lendo as letras miúdas, tem escrito placa de metal. E o título da obra é tudo que temos. Se chama Bicho de Bolso. E aí o Enem colocou uma foto da obra com mãos segurando a obra. E só. E qual tendência da arte contemporânea essa artista está sendo levada, né? Essa artista neoconcretista. O estudante não sabia o que era neoconcretismo. É um movimento contemporâneo que aconteceu no Brasil importante, mas que não é tão falado em sala de aula. Então, como é que ele vai resolver essa questão? Que ele não conheceu Lígia Clark como ele deveria, né? Porque, como professor, eu posso dizer, o neoconcretismo, ele quer devolver a subjetividade da arte, que foi mais perdida no concretismo, né? Dar o protagonismo, talvez, para o espectador. E essa era a chave da questão. Porque o espectador, quando vê aquele bicho de bolso com dobraduras, ele não está mais separado da obra de arte. Não tem mais aquela linha no museu que diz, não passe da linha, não toque na obra. É ao contrário, toque na obra. A obra foi feita para ser tocada, ela foi feita para ser manuseada. E a dica que o Enem deu foi a mãozinha segurando a obra. E aí aquele bicho de bolso pode ser dobrado, guardado no seu bolso. Você pode criar o seu próprio bicho.
E aí, se você não tivesse essa dimensão de que é uma possível resposta, daquelas respostas que eu falei no início do programa, né? As tendências da arte contemporânea é a interação com a plateia, é a interação com o espectador, né? Então, se ele tiver isso na cabeça, ele responde a questão. Se ele tiver atenção à imagem, ele responde a questão. Mas é dessa forma. Essa tendência de digamos assim, ter o contato com a plateia também tem uma influência da arte performática, né? Com certeza. Da arte performática. Com certeza. A performance é isso, né? Ela não tem local apropriado, ela não acontece mais no teatro, ao contrário, você pode estar andando no centro da cidade, uma performance acontecer com você ou atrás de você, né? O vestibular já cobrou esse termo happen, que é a performance que necessita da interação com a plateia. Então, por exemplo, eu tenho uma sala com um projetor e você vai passar na frente daquele projetor. Você plateia. Então, você é a obra. Você é quem vai fazer a sombra no projetor. Se você for mais desinibido, você vai fazer formas, dancinhas na frente do projetor. Mas se você for mais introspectivo, você vai passar correndo. Então, a depender do público que está na sala com você, você vai viver uma arte assim ou assado. E isso é a tendência contemporânea de que os espectadores façam parte, sejam coautores dessa obra. Então, eu já fui obra de arte também, porque eu acho que eu fiz esse movimento lá no Museu do Amanhã, lá no Rio de Janeiro. Foi? Como foi? Conta pra gente. Havia vários objetos de tecnologia e um projetor semelhante a esse, que quando a gente passava pela frente, né, na frente do projetor, aí a imagem mudava. E ali eu não sabia por quê, né? Existem alguns guias, alguns estagiários, mas nem sempre muitos para nos auxiliar. Mas, assim, é um museu que traz para nós também muita coisa importante, né? Aqui em Fortaleza tem, assim, algum museu que você recomendaria, Raquel? Pelo menos 3. Tem o de fotografia, né? O de fotografia é maravilhoso, completíssimo, 3 andares, sempre aberto, sempre com exposições novas. Nossa pinacoteca também, que é muito bonita ali no centro da cidade, muito ampla. Caixa Cultural, sempre traz coisa nova, inclusive quem está assistindo. Neste mês temos uma exposição do Sebastião Salgado, maior fotógrafo brasileiro, faleceu recentemente, ou seja, pode estar sendo rememorado aí nos vestibulares. Então, aproveitem não só para estudar, né, a arte, mas para viver a experiência estética da arte, né? Vivenciar justamente esse estranhamento que você viveu lá no Rio de Janeiro. Impactar de forma a te estranhar, te leva encucado para casa, te leva pensando em casa, e isso modifica você também. Viu aí, Isaac? O Isaac, além de dono do estúdio 24 Frames, é um excelente fotógrafo, viu, gente? Olha só. E Sebastião Salgado, a obra de Sebastião Salgado, lá na Caixa Cultural, né? Eu vou, de vez em quando, ao Museu da Indústria. Também. Inclusive, ali na Praça dos Mártires, né? Inclusive, tem uma exposição sobre o futuro das profissões em São Paulo, que vai sair de São Paulo em novembro e virá para Fortaleza em fevereiro. Que é uma coisa importante para o nosso aluno, né? Dar essa dica para ele, para o nosso caríssimo vestibulando, que em fevereiro, Fortaleza já é certeza a exposição Futuro das Profissões no Museu da Indústria, que é patrocinado, né, bancado pelo Sistema S, né, aqui no Brasil. Nossa. Ali na Praça dos Mártires. Agora você falou desse, eu também tenho que lembrar do Museu da Imagem e do Som, né? Riquíssimo, principalmente para quem tem criança. Nós temos projeções de imagem, uma sala completamente pensada para encantar dessa forma. Uma imersão na obra de arte também é uma experiência muito bacana. Show. Para além do vestibular, Raquel, como é que as artes impactam na formação cidadã do indivíduo? Aí é complexo, né? Porque se a gente pensar bem, desde o início da humanidade, o ser humano faz arte. Através de música, através de danças, através de uma arte espontânea, rupestre, esculturas espontâneas, diversos materiais. E aí a minha pergunta é, por quê? Parece, na verdade, uma necessidade humana fazer arte, né?
Hoje, nos meus estudos de psicologia, eu gosto muito de pesquisar Nise da Silveira, que é uma psiquiatra brasileira, né? Que ela foi muito disruptiva no sentido da saúde mental em hospícios, né? Ela é contra a luta manicomial. E nesses manicômios, em vez de tratamentos violentos, né? Que deixavam as pessoas, na verdade, anestesiadas, não curadas, ela propõe um ateliê de pintura, uma sala de música, e isso faz com que a gente impacte na vida das pessoas, daquelas pessoas tidas com adoecimento psíquico, de uma maneira muito mais efetiva do que em medicamentos, por exemplo. Em que sentido? A arte possibilita a gente ordenar algo que está inconsciente. A nossa criatividade, ela está ali ajudando a gente a lidar com os nossos afetos. E não ter um momento para lidar com os nossos afetos, seja transcendendo através da arte ou qualquer outro meio que você tenha de lidar com eles, é muito adoecedor. Então, eu acho que um caminho para uma sociedade tão adoecida, tão ansiosa, tão deprimida, é o caminho de retorno para a arte. Eu digo na escola, mas eu digo na sua casa também. Qual é a sua arte, Daniel? Tá fazendo música? Tá escrevendo, tá pintando, porque a arte não precisa mais ser bonita. A arte é expressão. Então, quando a gente diz em sala de aula, aquela obra de comédie, que o cara pegou a banana com fita crepe, colou ali na parede e vendeu por milhões, além de uma grande piada, né? Além de uma grande provocação, eu gosto de lembrar os meninos que podia ser eles. E tu? Cadê tua arte? Não é fácil fazer? Não é pegar um objeto do cotidiano, não é se expressar com tinta, não é deixar a emoção pra fora? Pô, faz o teu, faz a tua arte. Você vai ver que você vai encontrar mais sentido nas tuas demandas interiores, né? Além de, quem sabe, uma carreira que venha pela frente. Verdade. Você acha que as crianças, elas expressam mais a arte do que o adolescente ou posteriormente o adulto? Porque assim, a minha filha é com o lápis de cor na mão direto, me pedindo o papel branco, entendeu? A última dela agora foi colocar metade do rosto normal e a outra metade ela pintou, né? Então, aí o que foi que ela fez? Ela colocou na parede, na subida da escada. Não sei se era para lembrar da arte dela, mas ela sempre, de vez em quando, coloca na parede, sabe? O que é que você acha? A criança, ela se expressa melhor, ela não tem medo de críticas, enfim. Sim. Tem uma coisa nessa sua fala que me pegou, que foi ela deixar na escada, talvez para ser vista, né? Isso. O artista quer ser visto, o artista quer comunicar algo ali também, né? Sobre ele, quer falar sobre algo sobre ele. Então, uma coisa muito interessante enquanto pais, enquanto família, além de incentivar uma aptidão que pode aparecer, né? Um menino bom num violão, um menino bom num piano, que a gente acaba incentivando mais facilmente, mas incentivar a expressão pela expressão. Não por ser bonito, não para ser pintora quando crescer, mas para ela continuar tendo essa ferramenta de expressão, porque vai ser muito saudável. Porque se você não incentivar, a sociedade também não vai. A escola fez sumir até do fundamental a disciplina de arte. Antes a gente ainda podia brincar com cores, né? Era uma disciplina até leve no Fundamental 1, mas nem isso a gente tem mais nas escolas. Então, cabe à família continuar incentivando, sim. Então, você como pai, dar valor e dizer, nossa, que legal, e tá precisando de quais materiais, e quer se aventurar por quais materiais, tá faltando alguma técnica, tá faltando alguma aula que você queira conhecer, porque a gente vai perdendo em favor da produtividade. Aí tem que estudar mais, e é línguas, e é matemática, e é pro vestibular, e é pra profissão. E cadê o sujeito? E cadê o ser humano? Quem tá dando conta do ser humano é a arte. Se a gente não tem arte, quem é que tá dando conta do ser humano? Ninguém. E tá todo mundo doente. Ela também faz o seguinte, Raquel. Ela pega o celular da minha sogra, aí ela bate uma foto dela, e ela pega as tintas, né, que lá no celular, e coloca um cabelo diferente, coloca uma vestimenta diferente e me manda. Ok, papai. Rainha da arte digital. Tendência da geração dela é a arte digital. E é mexer com isso mesmo. Fazer colagem. Incentive as colagens de revistas e figurinhas para ela fazer em cima também da arte dela. Ela vai adorar. No final do podcast aqui eu mostro a comédia. Bom, estamos
aqui no finalzinho do nosso podcast. Que papo agradabilíssimo. Passa ligeiro demais. Eu sempre digo isso, né, não, Isaac? Aqui nós poderíamos passar mais 1 hora, 2 horas conversando sobre artes. E eu aprendendo aqui com vocês, viu? Vestibulandos. Também estou aprendendo. Eu estudei um pouquinho para minimamente entrevistar a Raquel, mas também estou aprendendo. O que é que você diria hoje para o aluno que está se preparando? Nós estamos há pouco tempo da UES, que não cobra muito, né? Ou cobra também? Mais modernidade mesmo, quando cai literatura em modernidade, menos artes plásticas. Já o Enem não, o Enem já explora mais, já certeza de vir aquelas 4 ou 5 questões. 4, 5 questões. E nas particulares também se tornou um hábito, viu? Na Unifor, Unicristos, Farias Brito, a gente tem até uma redução do programa para que o aluno não deixe de estudar. Eles dizem, olha, impressionismo, romantismo, realismo e modernidade. Não deixe de estudar porque vai estar lá e tá. Então, assim, a gente já tem esse movimento também das faculdades particulares de cobrar mais ultimamente. Pronto. E no Enem especificamente? Pronto. No Enem, o que eu diria para meus estudantes é calma. Não pule a questão de arte do Enem. Primeiro, você tem ferramentas, você foi preparado sim. Você consegue analisar a partir do título, a partir da data, a partir do texto, o que a questão quer. Você, com um panorama geral de história da arte, com esse nosso podcast aqui, você conseguiu criar alguns pontos, uma linha de raciocínio que vai te ajudar a eliminar os itens incorretos. Então, sim, dê mais atenção à arte contemporânea. Em seguida, dê atenção às vanguardas e à arte moderna. Se puder, dê uma olhadinha nos movimentos da história da arte, porque o Enem gosta de dar uns sustos na gente, ano sim, ano não, recuperando algum movimento esquecido. Mas, no geral, mente tranquila, atenção ao título e ao enunciado da questão. Show de bola, show de bola. Gente, muito obrigado, Raquel, pela Obrigada, presença Dênia. mais uma vez. Você que veio aqui do episódio 3, né? E de volta no 26º. Gente... Hoje, 22 de setembro de 2025, falando sobre a disciplina de artes no Enem. Muito obrigado pelas futuras visualizações. Curtam, compartilhem e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.